Você já se pegou perdida em meio ao barulho de uma discussão, percebendo que quanto mais você falava, menos eficaz se tornava? Quantas vezes você se arrependeu de palavras que saíram em momentos de ira, de frustração ou de defesa própria? E se eu te disser que, no reino espiritual, há momentos em que o silêncio se torna mais poderoso que 1000 argumentos? Hoje, quero te convidar a uma reflexão profunda sobre uma das armas mais subestimadas no arsenal espiritual de uma mulher de Deus: o silêncio. Não um silêncio de covardia ou de opressão, mas um silêncio estratégico, ungido e guiado pelo Espírito Santo. Em Êxodo 14:14, encontramos uma das promessas mais poderosas da Escritura: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Pense nisso por um momento. O Deus que criou o universo com sua palavra, que comanda exércitos celestiais, está dizendo que há momentos em que a nossa melhor estratégia é simplesmente calar. Você sente o peso disso, irmã? Em uma era de opiniões ruidosas, de redes sociais frenéticas, de discussões acaloradas à mesa de jantar e de ataques constantes às verdades que sustentam a sua fé, Deus sussurra ao seu coração: acalme-se, silencie-se, observe-me lutar por você. Talvez agora mesmo você esteja enfrentando batalhas onde sua voz parece não ser ouvida. Talvez esteja exausta de tentar defender seu ponto de vista em casa, no trabalho ou mesmo na igreja. Talvez tenha passado noites argumentando com seu cônjuge, tentando convencer seus filhos, justificando suas decisões perante familiares ou colegas. E quanto mais você fala, mais distante parece a solução. O sábio Salomão nos alerta em Provérbios 10:19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Quantas vezes nossas muitas palavras acabaram por nos afundar ainda mais, por abrir brechas para o inimigo, por distanciar corações ao invés de aproximá-los? Veja, amada de Deus, não estou sugerindo que você nunca deva usar sua voz. Como mulheres de Deus, carregamos verdades que precisam ser proclamadas, temos testemunhos que precisam ser compartilhados, e há momentos em que precisamos sim levantar nossa voz contra injustiças. Jesus mesmo nos ensinou a confrontar o mal com firmeza, mas hoje o Espírito Santo está te chamando a uma sabedoria superior. Ele quer te revelar o poder sobrenatural que existe no silêncio ungido, no calar estratégico que permite que a voz de Deus ressoe mais alto que o tumulto ao seu redor. Quando Moisés proferiu aquelas palavras: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, o povo de Israel estava encurralado entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Humanamente falando, não havia saída. E foi exatamente nesse momento de crise extrema que Deus pediu silêncio. Não para que ficassem passivos, mas para que testemunhassem uma manifestação divina que ultrapassava qualquer capacidade humana de solução. Hoje, quero te convidar a descobrir esse mesmo poder para a sua vida, para seu lar, para seu ministério. Quero te mostrar como o silêncio pode se tornar não apenas um refúgio, mas uma verdadeira arma de guerra espiritual que desarma o inimigo e abre caminho para intervenções divinas extraordinárias. Você está pronta para essa jornada? Está disposta a reaprender a arte do silêncio sagrado? Então prepare seu coração, busque um lugar tranquilo e permita que o Espírito Santo te conduza a uma dimensão mais profunda de sabedoria e autoridade espiritual. Nesta mensagem, vamos descobrir juntas como usar o silêncio para expor o que está oculto, para revelar intenções escondidas, para desarmar armadilhas do inimigo e para permitir que Deus lute suas batalhas de maneiras que você jamais imaginou.
Ao longo da história bíblica, vemos exemplos impressionantes de homens e mulheres que entenderam o poder deste princípio. Desde José, que permaneceu em silêncio diante dos seus irmãos traidores até o momento oportuno, até Esther, que aguardou pacientemente pelo momento certo para falar com o rei. E, supremamente, vemos Jesus, que diante de acusações injustas, no tribunal de Pilatos, não abriu sua boca como um cordeiro levado ao matadouro, conforme profetizou Isaías. Este silêncio, o silêncio de Cristo, não era fraqueza. Era a maior demonstração de força já vista na história humana. Foi no silêncio da cruz, no aparente abandono e derrota, que a maior vitória foi conquistada. E é esse mesmo poder que Deus quer liberar em sua vida hoje. Você, mulher chamada por Deus, seja como mãe, intercessora, líder ou discípula, carrega em seu espírito uma capacidade única de discernir quando falar e quando calar. É tempo de afinar esse discernimento e descobrir como o silêncio pode se tornar uma das suas mais poderosas aliadas na jornada espiritual. Enquanto adentramos mais profundamente neste tema, peço que abra seu coração. Deixe que cada verdade penetre além da mente, alcançando seu espírito, porque não estamos apenas compartilhando informações, estamos revelando uma estratégia divina que pode transformar completamente suas batalhas espirituais. A voz de Deus raramente vem no vendaval ou no trovão. Como Elias descobriu, ela frequentemente chega no sussurro suave e delicado. E para ouvir esse sussurro, precisamos cultivar o silêncio em nosso interior. Há uma sabedoria antiga que diz: não é porque estou em silêncio que não tenho nada a dizer. É porque o que tenho a dizer é mais importante do que qualquer palavra minha neste momento. Esta é a essência do silêncio estratégico que quero compartilhar com você hoje. Em um mundo de ruídos constantes, onde todos lutam para ser ouvidos, o silêncio se torna uma presença quase revolucionária. É contracultural, é inesperado. E é justamente nesse inesperado que Deus frequentemente opera seus maiores milagres. Lembro-me de uma irmã em Cristo que enfrentava uma situação extremamente difícil com sua filha adolescente. Cada conversa terminava em gritos, portas batendo e mais distanciamento. Um dia, guiada pelo Espírito Santo, ela decidiu mudar sua abordagem. Quando sua filha começou o ciclo de acusações e palavras duras, ao invés de responder como de costume, ela simplesmente olhou nos olhos da filha com amor, respirou fundo e permaneceu em silêncio. Algo extraordinário aconteceu naquele momento. A filha, desconcertada pela mudança de padrão, começou a falar mais, a expressar feridas mais profundas que estavam ocultas sob as camadas de raiva. E naquele silêncio sagrado, uma ponte começou a ser construída, uma cura começou a fluir. O Senhor começou a pelejar por aquela relação enquanto a mãe se calava estrategicamente. Este é apenas um vislumbre do poder que quero te apresentar hoje. Um poder que não vem de força humana ou eloquência, mas da rendição completa à estratégia divina. Um poder que muitas vezes começa com estas simples palavras: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Existem momentos na vida espiritual em que o silêncio não é apenas uma opção, é um mandamento divino, um silêncio que não nasce do medo, mas da fé, não da passividade, mas da profunda confiança na soberania de Deus. Na trajetória espiritual de uma mulher de Deus, compreender quando falar e quando calar pode ser a diferença entre vitória e derrota, entre relacionamentos restaurados ou irremediavelmente quebrados, entre um lar em paz ou em constante conflito. Hoje, o Espírito Santo quer te conduzir a uma nova dimensão de sabedoria. Uma sabedoria que começa com um convite aparentemente simples, mas profundamente transformador.
calar-se e ver a salvação do Senhor. Vamos juntas explorar as profundezas desta verdade? Vamos desvendar os mistérios do silêncio sagrado e descobrir como ele pode se tornar não apenas um escudo protetor, mas uma espada afiada na mão de uma guerreira de oração. Prepare-se para uma jornada transformadora, porque no silêncio Deus fala. No silêncio, batalhas são vencidas. No silêncio, o inimigo é exposto e derrotado. O silêncio espiritual é uma das disciplinas mais desafiadoras de desenvolver em nossa caminhada com Deus. Em nossa natureza humana, queremos defender-nos imediatamente, justificar nossas ações, corrigir percepções erradas e garantir que nossa voz seja ouvida. Esta é uma resposta natural, mas raramente é a resposta espiritual mais elevada. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos o perfeito exemplo de alguém que sabia exatamente quando falar e quando se calar. Diante de Pilatos, as Escrituras nos dizem que Jesus, porém, não lhe respondeu palavra, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Mateus 27:14. Aquele silêncio desconcertou Pilatos. Era um silêncio carregado de autoridade, não de submissão derrotada. É interessante notar que o mesmo Jesus que se calou diante de Pilatos foi aquele que, em outras ocasiões, falou com tanta autoridade que os guardas enviados para prendê-lo voltaram dizendo: "Nunca homem algum falou assim como este homem." João 7:46. Ele repreendeu fariseus, expulsou cambistas do templo e pregou com poder, mas sabia quando o silêncio era a arma mais poderosa. Este discernimento, querida irmã, é o que o Espírito Santo quer desenvolver em você. A sabedoria para saber quando é hora de levantar sua voz e quando é hora de guardá-la, porque há um tempo para cada propósito debaixo do céu, um tempo para falar e um tempo para calar. Eclesiastes 3:7. Quando você escolhe o silêncio guiado por Deus, algo sobrenatural começa a acontecer. Primeiro, você cria espaço para ouvir a voz de Deus mais claramente. No barulho de nossas próprias palavras, frequentemente afogamos os sussurros divinos que poderiam nos guiar à solução perfeita. Em segundo lugar, o silêncio santo expõe o que está oculto. Já notou como, quando você se recusa a entrar em uma discussão acalorada, a outra pessoa frequentemente começa a revelar suas verdadeiras motivações? Como diz nossa premissa, o silêncio revela o que a conversa esconde. Pense na mulher samaritana junto ao poço. Quando Jesus mencionou seus 5 maridos, ela imediatamente tentou mudar de assunto para uma discussão teológica sobre onde adorar. Era mais confortável debater religião do que enfrentar a verdade sobre sua própria vida. Muitas vezes, nossas palavras funcionam da mesma forma, como cortinas de fumaça para esconder o que realmente está em nosso coração. Mas no silêncio, essas cortinas se dissipam. No silêncio, a verdade emerge. E no silêncio, Deus pode operar cirurgias espirituais que nenhuma quantidade de palavras poderia realizar. Em terceiro lugar, quando nos calamos estrategicamente, criamos espaço para que Deus fale através de nossas ações, através de nossa presença, através de nossa paz inexplicável em meio à tempestade. Lembre-se de que, muitas vezes, o testemunho mais poderoso não é o que dizemos, mas como vivemos, especialmente sob pressão. Recordo-me de uma história poderosa sobre Corrie ten Boom, aquela mulher de fé que, junto com sua família, escondeu judeus dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Após sobreviver aos horrores do campo de concentração, onde perdeu quase toda a sua família, ela viajava pelo mundo compartilhando a mensagem do perdão de Cristo. Após uma de suas palestras, um homem se aproximou. Era um dos guardas do campo onde ela estivera presa.
Ele não a reconheceu, mas ela o reconheceu instantaneamente. Ele estendeu a mão e disse que havia se tornado cristão e sabia que Deus o havia perdoado por suas crueldades, mas queria ouvir isso dela também. Corrie escreveu depois que naquele momento ela não conseguia falar. Seu silêncio não era estratégico, era a luta humana real contra a dor profunda. Mas naquele silêncio ela clamou a Deus e ele agiu. Ela sentiu um amor sobrenatural fluir, estendeu a mão e disse: "Eu o perdoo, irmão, com todo o meu coração." Veja, foi no silêncio do seu próprio poder que ela experimentou o poder de Deus. Foi quando ela se calou, quando reconheceu sua incapacidade humana de perdoar, que Deus pelejou por ela contra todo o ódio e amargura. Este é o poder que o Espírito Santo quer liberar em sua vida. Nas suas lutas matrimoniais, quando palavras parecem só piorar a situação, nas suas batalhas com filhos rebeldes, quando argumentos só criam mais resistência, nas tensões no ambiente de trabalho, quando defesas verbais apenas solidificam oposições. Nos conflitos na igreja, quando discussões doutrinárias geram mais divisão que unidade. Em todos esses cenários, existe um momento para o silêncio sagrado. Um momento para dar um passo atrás e permitir que Deus faça o que só Ele pode fazer. Em Isaías 30:15, o Senhor declara: "Em quietude e confiança estará a vossa força." Há uma força sobrenatural na quietude deliberada, na calma consciente que emerge não da passividade, mas da profunda confiança no caráter e no poder de Deus. O silêncio como arma espiritual opera em diferentes dimensões da vida de uma mulher de Deus. Vamos explorar algumas delas. No âmbito pessoal, o silêncio se torna uma ferramenta de autodisciplina e autoconhecimento. Quando nos permitimos pausar antes de responder, quando resistimos ao impulso de nos defender imediatamente, criamos espaço para o Espírito Santo revelar nossos próprios motivos ocultos. Quantas vezes reagimos não ao que foi dito, mas a feridas passadas que foram tocadas? Quantas vezes nossos argumentos são mais sobre nosso orgulho do que sobre a verdade? Tiago nos adverte sabiamente: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Esta sequência não é acidental. Quando somos tardios para falar, criamos espaço para ouvir verdadeiramente, não apenas as palavras do outro, mas também a voz do Espírito Santo guiando nossa resposta. No âmbito familiar, o silêncio estratégico pode transformar dinâmicas disfuncionais. Como esposa, quantas vezes você sentiu o impulso de corrigir seu marido imediatamente, de apontar suas falhas, de ajudá-lo a ver onde está errando? E quantas vezes essas palavras, mesmo que verdadeiras, criaram mais resistência que mudança? Pedro, falando às esposas, dá um conselho surpreendente. Sejam igualmente submissas a seus próprios maridos, para que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, pelo procedimento de suas mulheres. 1 Pedro 3:1. ênfase adicionada. Observe o poder que Pedro atribui ao silêncio, um poder capaz de ganhar um marido não crente sem palavra alguma. Isso não significa jamais falar sobre problemas ou engolir abusos em silêncio. Significa reconhecer que, frequentemente, é o testemunho silencioso de uma vida transformada que fala mais alto que qualquer argumento. Como mãe, o silêncio pode ser igualmente poderoso. Quando seu filho adolescente retorna tarde da noite, o impulso é bombardeá-lo com perguntas e acusações. Mas e se, guiada pelo Espírito, você escolhesse primeiro o silêncio? E se, em vez de palavras de condenação, você oferecesse primeiro sua presença atenta? Em meu ministério com famílias, tenho visto transformações extraordinárias quando pais aprendem o poder do silêncio estratégico.
Uma mãe me contou como seu filho, após meses de distanciamento, finalmente se abriu sobre sua luta com pensamentos suicidas. O que criou essa abertura? Parei de pregar para ele, ela me disse, e comecei a simplesmente estar presente. No silêncio, ele encontrou segurança para falar. No ministério e na vida da igreja, o silêncio também tem seu lugar sagrado. Como líderes e servas de Deus, frequentemente sentimos a pressão de ter todas as respostas, de defender a verdade a todo custo, de corrigir cada erro doutrinário ou comportamental que observamos. Mas Jesus, confrontado com a mulher apanhada em adultério, primeiro se abaixou e escreveu na terra. João 8:6. Aquele momento de silêncio, aquela pausa antes de sua poderosa resposta, criou espaço para que os acusadores examinassem seus próprios corações. Seu silêncio estratégico preparou o terreno para suas palavras transformadoras. Como intercessora, você já descobriu que algumas de suas orações mais poderosas acontecem no silêncio? Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito igualmente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há momentos em que as palavras falham, em que a dor é profunda demais, o desafio grande demais, a confusão densa demais. Nesses momentos, o silêncio não é ausência de oração, é sua forma mais profunda. Ana, aquela profetisa idosa, que nunca saía do templo, servia a Deus com jejuns e orações, noite e dia. Lucas 2:37. Imagine as longas horas de silêncio contemplativo, as vigílias noturnas, onde palavras cederam lugar à comunhão profunda. Foi essa mulher de oração silenciosa uma das primeiras a reconhecer o Messias quando ele chegou como um bebê. Na guerra espiritual, o silêncio pode ser especialmente poderoso. Quando enfrentamos ataques demoníacos, seja através de pessoas, circunstâncias ou pensamentos, nossa tendência é contra-atacar verbalmente, argumentar, justificar. Mas há momentos em que o silêncio se torna uma demonstração de confiança absoluta na soberania de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não entrou em discussão prolongada com o inimigo. Ele simplesmente citou a palavra e permaneceu firme em sua identidade e missão. Não houve necessidade de longas explicações ou defesas elaboradas. A verdade, quando simplesmente declarada e depois sustentada em silêncio confiante, tem poder para derrotar o inimigo. Em Efésios 6, quando Paulo descreve a armadura de Deus, ele menciona a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 17. Mas observe algo interessante. Ele também fala sobre estar calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. 15. Esta paz, esta tranquilidade interior, que nos permite permanecer firmes mesmo sob ataque, frequentemente se manifesta através de um silêncio confiante que desconcerta o inimigo. Quando você escolhe não reagir a provocações, quando se recusa a ser arrastada para debates estéreis ou confrontações emocionalmente carregadas, você está exercendo autoridade espiritual. Como está escrito, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. No Salmo 91, encontramos promessas poderosas de proteção divina, mas observe como esse salmo começa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Há um silêncio implícito nesse habitar, nesse descansar. É uma postura de confiança quieta que precede todas as promessas de proteção que seguem. Em momentos de crise, quando parece que tudo está desmoronando ao seu redor, lembre-se de Isaías 59:19.
quando vier o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Mas para ver essa bandeira divina ser erguida, frequentemente precisamos primeiro acalmar nosso próprio tumulto interior. Foi no silêncio da noite que Deus libertou Pedro da prisão. Atos 12. Foi no silêncio da sepultura que a ressurreição tomou forma. Foi no silêncio aparente de 3 anos no deserto que Paulo recebeu revelações que transformariam o mundo. O silêncio não é inação, é ação no reino invisível. Não é passividade, é participação ativa na estratégia divina. Não é fraqueza, é força suprema que flui não da capacidade humana, mas da rendição completa ao poder de Deus. Jesus, enfrentando a cruz, como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Este silêncio não era de um derrotado, mas de um conquistador que sabia que sua batalha não seria vencida com argumentos humanos, mas com rendição divina. Como mulher de Deus, você carrega essa mesma capacidade dentro de si. A capacidade de entrar no silêncio sagrado que não foge da batalha, mas a enfrenta de uma dimensão superior. Talvez você esteja se perguntando, mas como discernir quando devo falar e quando? Devo me calar? Como saber se meu silêncio é sabedoria divina ou apenas medo humano disfarçado? São perguntas importantes. O discernimento espiritual não vem automaticamente. É cultivado através de intimidade com o Espírito Santo e familiaridade com a palavra. Aqui estão alguns princípios que podem guiar sua decisão. Primeiro, examine suas motivações. Pergunta-se: por que quero falar neste momento? É para edificar ou para destruir? Para esclarecer ou para vencer? Para servir à verdade ou ao meu ego? Tiago nos adverte que, onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de obras perversas. Tiago 3,16. Se suas palavras surgem de um lugar de amargura, competição ou desejo de dominar, o silêncio pode ser a escolha mais sábia. Segundo, considere o timing. Eclesiastes nos lembra que há tempo de calar e tempo de falar. E 3,7. Algumas verdades, embora importantes, precisam do solo certo para florescer. Jesus disse aos discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16:12. Há uma sabedoria em aguardar o momento certo, o coração preparado, o ouvido atento. Terceiro, busque paz interior. Em Colossenses 3,15, somos exortados a deixar que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. Se você sente agitação, ansiedade ou uma urgência febril para falar, isso pode ser um sinal para pausar. As palavras pronunciadas da paz interior geralmente trazem vida. Aquelas que brotam da turbulência frequentemente trazem destruição. Quarto, considere o fruto potencial. Jesus nos ensinou que uma árvore é conhecida por seus frutos. Pergunte-se: quais serão as consequências prováveis das minhas palavras neste momento? Elas trarão cura ou mais feridas? Clareza ou mais confusão? Aproximação ou mais distanciamento? Finalmente, e mais importante, busque a direção do Espírito Santo. Em Lucas 12:12, Jesus promete: porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Há um sentir, uma convicção interior que vem quando estamos sintonizados com o Espírito. Às vezes, é uma certeza clara de que devemos falar com ousadia. Outras vezes, é uma restrição gentil, um não agora divino. O jejum pode ser uma ferramenta poderosa para afinar esse discernimento. Quando nos abstemos de alimento físico, muitas vezes nossa sensibilidade espiritual aumenta. No livro
de Daniel, capítulo 10, vemos como o jejum abriu portas no reino espiritual. Da mesma forma, um jejum de palavras, períodos intencionais de silêncio, pode aumentar nossa capacidade de ouvir a voz de Deus e discernir sua estratégia. Em Tiago 5,16, lemos que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas observe que essa oração eficaz não está necessariamente vinculada à eloquência ou ao volume de palavras. Jesus nos advertiu contra o uso de vãs repetições na oração. Mateus 6,7. Às vezes, a oração mais poderosa é simplesmente "seja feita a tua vontade", seguida por um silêncio expectante. Em Lucas 18, Jesus conta a parábola da viúva persistente para ensinar que seus discípulos deviam orar sempre e nunca desfalecer. 21. Essa persistência não significa necessariamente um fluxo constante de palavras, mas uma postura consistente de confiança e expectativa. Às vezes, essa perseverança se expressa no silêncio paciente que espera pela manifestação de Deus. Como intercessora, você pode descobrir que alguns de seus momentos mais profundos de ministério acontecem quando você simplesmente permanece em silêncio diante do Senhor, permitindo que o Espírito interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Este é um ministério de silêncio poderoso, permitir que o próprio Deus ore através de você. Na vida familiar, o silêncio pode se tornar uma ferramenta de transformação poderosa. Quando seu marido retorna estressado do trabalho, quando seu filho adolescente responde com desdém, quando tensões familiares escalam, nesses momentos, o silêncio estratégico pode ser sua resposta mais poderosa. Não um silêncio de rejeição ou punição, o chamado tratamento do silêncio, que usa a ausência de palavras como arma de manipulação, mas um silêncio de graça, um espaço sagrado onde o outro pode ser ouvido, onde emoções podem ser processadas, onde Deus pode falar ao coração. Uma esposa me contou como seu casamento começou a se transformar quando ela abandonou suas longas palestras sobre as falhas do marido e adotou uma abordagem diferente. Comecei a levar minhas frustrações a Deus primeiro, ela explicou. E descobri que quando finalmente falava com meu marido, minhas palavras eram mais poucas, mais medidas e mais eficazes. Como mãe, o silêncio disciplinado pode ser igualmente revolucionário. Quando respondemos imediatamente a cada comportamento desafiador com um sermão ou uma ameaça, frequentemente alimentamos o ciclo de rebelião. Mas quando escolhemos abordar certas situações com calma deliberada, não com passividade, mas com presença atenta, muitas vezes vemos barreiras se dissolverem. Um dos maiores testes do silêncio espiritual vem quando somos mal compreendidos, falsamente acusados ou injustamente tratados. Nossa natureza clama por justificação imediata, por defesa veemente, por correção das percepções erradas. Mas lembre-se de Jesus diante de seus acusadores. Pilatos, impressionado com seu silêncio, perguntou: "Não ouves quantas coisas testemunham contra ti?" Mateus 27:13. Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, de sorte que o governador estava muito maravilhado. 14. Esse silêncio não era resignação, era autoridade suprema, era a confiança inabalável de que sua identidade e propósito não dependiam da validação humana ou da correção das percepções equivocadas. Ele sabia quem era e para que tinha vindo. E essa certeza lhe permitia enfrentar acusações sem a necessidade compulsiva de se defender. Como mulher de Deus, você também pode cultivar essa segurança interior, essa ancoragem na sua identidade em Cristo que lhe permite permanecer calma quando mal compreendida, firme quando criticada, em paz quando rejeitada.
Isso não significa que você nunca deva esclarecer mal-entendidos ou confrontar falsidades. Jesus mesmo, em outras ocasiões, respondeu diretamente a acusações e corrigiu percepções equivocadas. Mas ele o fez a partir de um lugar de paz interior, não de ansiedade defensiva. O silêncio espiritual se torna ainda mais poderoso quando enfrentamos oposição direta ou espíritos de contenda. Provérbios 26:20 nos diz que, sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Quando nos recusamos a alimentar o fogo da discórdia com nossas próprias palavras inflamadas, frequentemente vemos o conflito perder força. Isso é particularmente verdadeiro quando lidamos com pessoas difíceis ou situações voláteis. Como diz nossa premissa, quando você escolhe o silêncio guiado por Deus, os demônios começam a se manifestar. Há algo no silêncio santo que desestabiliza as forças das trevas. Quando não reagimos conforme o padrão esperado, quando não somos manipulados para entrar em batalhas nas quais não fomos chamados a lutar, expomos estratégias ocultas e desarmamos armadilhas. No ministério de libertação, frequentemente, vemos como espíritos imundos reagem violentamente à presença calma e silenciosa de alguém cheio do Espírito Santo. É como se o silêncio carregado de autoridade divina fosse insuportável para as trevas, mais poderoso às vezes que muitas palavras. Jesus, enfrentando demônios, não precisava de longas invocações ou rituais elaborados. Um simples "cala-te e sai dele", Marcos 1:25, era suficiente. A brevidade de suas palavras, seguida pelo silêncio autoritativo, demonstrava poder supremo. Como guerreira de oração, você pode experimentar essa mesma autoridade. Após declarar a verdade, após tomar sua posição espiritual, há um momento para simplesmente permanecer em silêncio confiante. Não um silêncio de dúvida, mas de certeza absoluta na vitória já garantida na cruz. Em 2 Crônicas 20, encontramos uma história fascinante que ilustra esse princípio. O rei Josafá, enfrentando um exército massivo, recebeu esta instrução do Senhor: "Nesta batalha não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará." Vito 17. E quando o povo começou a cantar e a louvar, o Senhor estabeleceu emboscadas contra o inimigo. A batalha foi vencida não pela força das armas, mas pela obediência confiante que se expressava em louvor, seguido pela observação silenciosa do que Deus faria. Essa é a postura que o Espírito Santo está te convidando a assumir hoje, em seu lar, em seu ministério, em suas lutas pessoais. Uma postura que declara, como Moisés proclamou: "O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis." Êxodo 14:14. Este silêncio não é uma estratégia humana para manipular resultados. É uma rendição espiritual que reconhece o senhorio de Cristo sobre cada situação. É o silêncio que brota da convicção de que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Como filha de Deus, você não precisa lutar cada batalha com suas próprias palavras. Você não precisa vencer cada argumento, defender-se de cada acusação, justificar-se diante de cada crítica. Há momentos em que a estratégia divina é simplesmente: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmo 46:10. Esse silêncio não é um fim em si mesmo, é um meio para um fim maior. É o silêncio que cria espaço para que Deus fale, para que corações sejam transformados, para que batalhas espirituais sejam vencidas em outro plano. É o silêncio que diz ao inimigo: "Não vou jogar o seu jogo, não vou ser manipulado para batalhas nas quais Deus não me chamou. Não vou lutar no plano horizontal, quando a vitória já está garantida no vertical."
Esta é a arma poderosa que está à sua disposição hoje. O silêncio estratégico que não foge da batalha, mas a enfrenta de uma dimensão superior. Silêncio que não é covardia, mas coragem suprema. O silêncio que não é fraqueza, mas força transcendente. Imagino que, ao refletir sobre sua própria vida, você possa identificar situações onde palavras demais apenas complicaram coisas, conversas que se transformaram em argumentos, tentativas de explicação que se tornaram justificativas intermináveis, esforços para convencer que apenas solidificaram resistências. E talvez você também possa lembrar-se de momentos onde seu silêncio, aquela pausa que você deu antes de responder, aquela decisão de não entrar em uma batalha verbal, aquela escolha de levar a questão primeiro a Deus em oração, produziu resultados surpreendentes. O silêncio espiritual também opera poderosamente quando enfrentamos nossos próprios pensamentos acusatórios, nossas próprias vozes interiores de condenação e dúvida. Quando o inimigo sussurra, você falhou novamente, você nunca vai mudar, Deus está desapontado com você. Há um momento para simplesmente silenciar essas vozes com a verdade da palavra e então permanecer em paz, recusando-se a entrar em diálogo prolongado com essas acusações. Romanos 8:1 nos assegura: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta verdade, quando recebida em silêncio confiante, é mais poderosa que horas de autodefesa mental ou autodepreciação. O silêncio é particularmente importante em momentos de adoração e intimidade com Deus. O Salmo 62:1 declara: somente em Deus espera silenciosamente a minha alma, dele vem a minha salvação. Há uma qualidade de encontro com Deus que só acontece quando paramos de falar e simplesmente esperamos, atentos, receptivos, rendidos. É nesse silêncio expectante que frequentemente recebemos não apenas respostas para nossas perguntas, mas revelações que nunca pensamos em pedir. Como está escrito, coisa que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. O silêncio também nos protege de um dos pecados mais sutis e destrutivos: a palavra precipitada. Provérbios nos adverte repetidamente sobre os perigos da língua descontrolada. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21:23. E ainda, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Quantas relações foram danificadas, quantos ministérios foram comprometidos, quantas oportunidades foram perdidas por causa de palavras impulsivas que não podiam ser retiradas. O silêncio nos dá aquele momento crucial entre o estímulo e a resposta, o espaço onde a sabedoria pode florescer. Imagina se, antes de cada resposta importante, você tomasse apenas 5 segundos de silêncio para ouvir a orientação do Espírito Santo, e imagina quantas palavras de morte seriam substituídas por palavras de vida, quantas reações carnais dariam lugar a respostas espirituais. Em tempos de confusão ou decisões importantes, o silêncio se torna especialmente valioso. Nossa tendência é buscar mais informações, mais opiniões, mais análises. Mas frequentemente, o que precisamos não é mais ruído externo, mas mais clareza interna. A voz suave e tranquila do Espírito Santo, que só conseguimos ouvir quando nos aquietamos intencionalmente. No caso de Elias, não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo que Deus falou. Foi no sussurro suave e delicado. 1 Reis 19:12. E para ouvir esse sussurro, Elias precisou primeiro se aquietar. Como mulher de fé em um mundo frenético, cultivar o silêncio pode ser não apenas um desafio,
mas um testemunho contracultural. Quando todos ao seu redor estão reagindo, debatendo, defendendo posições, sua quietude confiante se torna uma declaração poderosa. Não uma quietude de indiferença, mas de profunda confiança na soberania de Deus. Existe uma história maravilhosa sobre Hudson Taylor, o grande missionário, na China, quando recebeu notícias devastadoras sobre a destruição de uma missão e a perda de vidas. Ele simplesmente se retirou para orar e depois dormiu tranquilamente. Seu companheiro, surpreso com essa reação, perguntou como ele podia dormir em tal crise. Taylor respondeu: "Quando o Senhor me deu este trabalho, Ele não disse que eu seria bem-sucedido, mas que eu seria obediente. A responsabilidade é dele, não minha." Essa é a paz que vem quando entendemos profundamente o princípio de que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É a tranquilidade que emana não da negação dos problemas, mas da confiança inabalável no caráter e no poder de Deus. O silêncio espiritual é uma disciplina que se aprofunda com o tempo e a prática. No início, pode parecer desconfortável, até mesmo angustiante, especialmente para aquelas de nós que fomos condicionadas a sempre ter uma resposta, a sempre nos defender, a nunca deixar uma acusação sem réplica. Mas à medida que começamos a experimentar os frutos do silêncio santo, a paz interior que ele traz, as batalhas que resolve sem nossa intervenção verbal, as revelações que emergem nesse espaço sagrado, descobrimos um novo tipo de poder. E esse poder não é para nosso próprio bem, é para a expansão do reino de Deus. É para que, como está escrito em 1 Pedro 2,15, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Observe a estratégia divina aqui. Não é argumentando, não é debatendo, não é contra-atacando que silenciamos a oposição. É fazendo o bem. Este é o poder do testemunho silencioso, a vida vivida na presença de Deus que fala mais alto que qualquer sermão. É o poder que Paulo e Silas descobriram na prisão, quando, ao invés de reclamarem de sua situação injusta, à meia-noite, orando, cantavam louvores a Deus. Atos 16:25. Esse testemunho silencioso de fé inabalável sacudiu não apenas a prisão física, mas também as prisões espirituais ao seu redor. Como mulher chamada por Deus, seja como mãe, intercessora, líder ou discípula, você carrega esse mesmo poder. O poder de, em momentos estratégicos, substituir argumentos por ações, palavras por testemunho, defesas por demonstrações de amor incondicional. Em nossas comunidades polarizadas, em nossas igrejas muitas vezes divididas, em nossas famílias frequentemente tensas, o ministério do silêncio santo pode ser exatamente o que Deus está chamando você a exercitar. Não o silêncio da cumplicidade com o erro, mas o silêncio da confiança na verdade que não precisa ser defendida freneticamente, porque por sua própria natureza prevalecerá. Como escreveu Isaías: "Em retornar e descanso sereis salvos, na tranquilidade e na confiança estará a vossa força." Isaías 30:15. Esta é a promessa para você hoje. Que na quietude confiante você encontrará forças que não sabia que possuía, que no silêncio estratégico você descobrirá vitórias que nenhuma batalha verbal poderia conquistar. O silêncio espiritual também nos protege do perigo de falar em nome de Deus prematuramente ou incorretamente. Quantas vezes em nosso zelo declaramos "assim diz o Senhor", quando na verdade era apenas nosso próprio entendimento, nossa própria opinião, nossa própria sabedoria humana? Jeremias advertiu contra os profetas que falam visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Jeremias 23:16.
O silêncio nos dá aquele espaço crucial para distinguir entre nossa voz e a voz de Deus, entre nossos pensamentos e suas direções. Em nossa era de comunicação instantânea e opiniões incessantes, o ministério do silêncio pode ser seu testemunho mais contracultural e, paradoxalmente, sua voz mais clara. Quando você escolhe não se juntar a cada debate, não opinar sobre cada controvérsia, não defender-se de cada mal-entendido, mas, em vez disso, se volta para a presença de Deus e permite que Ele dirija seus passos e suas palavras, você se torna um vaso através do qual Deus pode falar de maneiras extraordinárias. Lembre-se, o silêncio espiritual nunca é um fim em si mesmo. É sempre um meio para um fim maior. Criar espaço para que Deus seja ouvido, para que sua presença seja sentida, para que sua vontade seja realizada. É o silêncio que diz: não a minha vontade, mas a tua seja feita. É o silêncio que reconhece: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. É o silêncio que grita ao mundo sem uma palavra: eu conheço aquele em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Pense em Maria, a mãe de Jesus, que guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Lucas 2:19. Nem sempre ela entendeu o que estava acontecendo, nem sempre viu claramente o plano divino se desenrolando. Mas no silêncio contemplativo de seu coração, ela manteve sua confiança no caráter e nas promessas de Deus. Esse é o convite para você hoje. Não apenas falar quando necessário, mas também calar quando apropriado. Não apenas declarar verdades, mas também criar espaço para que essas verdades sejam absorvidas. Não apenas lutar com suas próprias palavras, mas também recuar e ver o Senhor lutar por você. Amada filha de Deus, eu te encorajo. Cultive o silêncio como disciplina espiritual, não como um refúgio de medo ou passividade, mas como uma posição estratégica de poder. Não como uma fuga da realidade, mas como um engajamento mais profundo com a verdadeira realidade que transcende o visível. Em seu lar, pratique momentos de silêncio antes de responder a provocações. Em seu ministério, habitue-se a pausar antes de aconselhar ou direcionar. Em suas lutas pessoais, aprenda a levar suas queixas primeiro a Deus, antes de expressá-las aos outros. Em suas orações, inclua tempos de escuta silenciosa, não apenas de petição verbal. E em tudo, lembre-se da promessa: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Esta não é uma postura de fraqueza, é a posição de maior força. Não é rendição ao inimigo, é rendição a Deus, que então luta nossas batalhas com recursos infinitamente superiores aos nossos. Que o Espírito Santo te capacite a partir de hoje a discernir quando falar e quando calar. Que Ele te dê a coragem para permanecer em silêncio quando tudo dentro de você clama por autodefesa. Que Ele te fortaleça para esperar no tempo perfeito de Deus quando a impaciência pressiona por ação imediata. E, acima de tudo, que você experimente a paz sobrenatural que vem quando você realmente entende, no mais profundo do seu ser, que algumas batalhas nunca foram suas para lutar, que algumas vitórias só podem vir quando você dá um passo atrás e vê a salvação do Senhor. Querida irmã em Cristo, chegamos ao fim desta jornada de descoberta sobre o poder transformador do silêncio como arma espiritual. As verdades que exploramos juntas não são meras teorias. São estratégias divinas, testadas ao longo dos séculos por homens e mulheres de fé que descobriram o poder sobrenatural de saber quando falar e quando calar. Hoje, enquanto você enfrenta seus próprios desafios, talvez em seu casamento, talvez com seus filhos, talvez no ministério ou no trabalho, lembre-se de que você não está sozinha em suas lutas.
O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, enquanto Israel permanecia em silêncio expectante, está com você. O mesmo Deus que lutou as batalhas de Josafá, enquanto o povo apenas cantava e observava, está ao seu lado. O mesmo Jesus que, em silêncio, diante de seus acusadores, conquistou a maior vitória da história, vive em você. Sua identidade como filha de Deus não depende das palavras que você pronuncia, das defesas que você apresenta, dos argumentos que você vence. Sua identidade está segura no amor imutável de um pai que conhece seu coração, que entende suas lutas, que vê seus esforços, mesmo aqueles que permanecem invisíveis aos olhos humanos. O silêncio que o Espírito Santo está te convidando a cultivar não é uma negação da sua voz ou uma diminuição da sua influência. Pelo contrário, é um refinamento, uma purificação, uma elevação do seu testemunho a um nível de poder que as palavras meramente humanas jamais poderiam alcançar. Em Isaías 30:15, Deus declara: "Em quietude e confiança será a vossa força." Esta promessa é para você hoje. Não é na agitação frenética, não é na defesa ansiosa, não é na luta verbal constante que você encontrará sua maior força. É na quietude confiante que nasce da certeza de quem Deus é e de quem você é nele. Que a partir de hoje, o silêncio se torne não apenas uma disciplina que você pratica, mas uma dimensão em que você habita, um lugar de comunhão profunda com o Pai, onde você aprende a discernir sua voz dentre todas as outras, onde você recebe estratégias divinas que transcendem a sabedoria humana. Que você redescubra o poder de uma vida que fala não apenas através de palavras, mas através de presença, uma presença saturada de paz em meio ao caos, de amor em meio à hostilidade, de confiança em meio à incerteza. Uma presença que, como a de Jesus, torna as palavras quase supérfluas, porque a vida em si se torna a mensagem. Que você experimente a libertação que vem quando você entrega ao Senhor aquelas batalhas que nunca foram suas para lutar, as defesas de sua reputação, as justificativas de suas decisões, as explicações de suas motivações. Como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. E agora, querida irmã, permita-me encerrar com uma bênção e uma oração sobre sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6:24-26. Que ele ordene a seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. E que a confiança que temos nele seja esta, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5:14-15. Pai Celestial, hoje eu oro por esta tua filha preciosa. Eu peço que tu lhe dês sabedoria sobrenatural para discernir quando falar e quando calar. Que o teu Espírito Santo seja seu guia constante, sussurrando direção ao seu coração nos momentos críticos. Fortalece-a, Senhor, para permanecer em silêncio confiante quando a carne clama por autodefesa. Capacita-a para esperar em ti quando pressões externas demandam reações imediatas. Reveste-a com a tua paz que excede todo entendimento, aquela paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Que ela experimente de maneiras tangíveis e transformadoras a verdade daquela antiga promessa: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que em cada batalha aparentemente impossível, em cada situação humanamente irresolvível, ela te veja abrir mares, derrubar muralhas e transformar batalhas em bênçãos. Que o silêncio se torne não apenas uma estratégia em seu arsenal
espiritual, mas um lugar sagrado de encontro contigo. Um lugar onde ela ouve tua voz com clareza, recebe tua direção com certeza e descansa em teu amor com segurança. Em nome de Jesus, que calou os ventos e acalmou o mar, que silenciou demônios com uma palavra e que em silêncio diante da cruz conquistou nossa redenção eterna, em seu poderoso nome eu oro. Amém. Seja fortalecida e encorajada, guerreira de Deus. O silêncio em suas mãos não é fraqueza, é poder extraordinário, não é ausência, é presença intensificada, não é passividade, é confiança ativa na soberania de um Deus que nunca perdeu uma batalha e que prometeu lutar por você. Avance com essa nova arma em seu arsenal espiritual e lembre-se sempre, em quietude e confiança está a sua força. Fim da mensagem.